Você provavelmente já teve um daqueles dias corridos que você tinha 1000 coisas pra resolver durante o dia e vira aquele dia super corrido que chega no final do dia e você fala, eu fiz tanta coisa, mas as coisas importantes parece que eu não consegui fazer. Então, bem-vindo à nossa geração onde tudo é urgente, menos o que realmente importa. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar algumas dicas simples pra você conseguir organizar sua vida sem você enlouquecer e conseguir dar valor ao que realmente importa, entender o que é urgente e o que é prioridade na sua vida. A gente costuma viver um ciclo de incêndio, sabe? De apagar fogo o tempo inteiro, a gente já acorda atrasado, já acorda respondendo mensagem, respondendo e-mail, vários problemas pra resolver, o dia nem começou ainda e a nossa cabeça já tá cheia de coisa. Vai atendendo pedido, vai atendendo cliente, corre atrás e se desgasta e cansa. E amanhã começa tudo de novo. E a gente tem vivido muito reagindo ao que tem acontecido, sabe? Apagando os incêndios. Acontece um incêndio aqui, ai, fulano precisa de mim. Acontece outro incêndio aqui e você vai lá apagar o fogo e socorrer. E a gente tem parado de colocar as coisas no lugar onde elas realmente pertencem. Comenta já vivi, pra eu saber se isso já aconteceu com você, se você já viveu algo parecido com isso. Existem 3 motivos que te levam a viver como se tudo fosse urgente. O primeiro motivo é a falta de planejamento, a falta de clareza, sabe, sobre o que você vai fazer no dia. Porque se você não sabe o que você tem pra fazer no dia de hoje, tudo vira importante. Se você separou a segunda-feira pra responder seus clientes e aí aparece uma demanda de vídeo, você quer encaixar aquela demanda, você acaba se perdendo nas coisas que vão aparecendo. A segunda causa é o excesso de compromisso, a gente lotar a nossa agenda e não ter um espaço pra gente respirar, pra gente conseguir colocar a cabeça no lugar, sabe? A gente tá o tempo inteiro enchendo a nossa agenda e a gente acha que é cool, que é legal, que é incrível ter a agenda cheia o tempo todo porque eu sou busy. O terceiro motivo é a dificuldade de dizer não. Dizer não, de entender os seus limites, de entender até onde você pode ir, até onde você consegue ir. Porque tem hora que você não tá nem conseguindo ir, não tá nem conseguindo resolver, mas você tá lá se desgastando, tentando fazer uma coisa que claramente você precisa de descanso, você precisa parar, e você tá lá enchendo a sua agenda, enchendo o seu tempo e achando que tudo é urgente, que tudo é prioridade. Quando você vai aceitando tudo, a sua agenda vira uma bagunça. Porque não existe prioridade, não existe planejamento, não existe meta, não existe aonde você quer chegar. Existe uma diferença entre o que é urgente e o que é prioridade. O urgente sempre vai gritar, sempre é muito escandaloso. A gente acha que a gente tem que fazer aquilo ali naquela hora e que se eu não fizer agora o mundo vai acabar. Mas na maioria das vezes nem é urgente, para começar. Você precisa identificar se é realmente urgente, se aquilo precisa ser feito naquela hora, se aquilo precisa ser feito por você, porque às vezes isso pode ser delegado para uma outra pessoa, isso pode ser feito em um outro momento, e se ele tem necessidade de ser feito naquela hora, de verdade. E a prioridade, ela é construída, então você define o que é prioridade para você. Se para você prioridade é você fazer o seu devocional antes de começar o dia, se para você prioridade é você ter um tempo com o seu marido, ter um tempo com a sua mulher, ter um tempo com o seu amigo, com a sua amiga, isso ali precisa ser inegociável. Não importa o que aconteça no meu dia, isso aqui precisa acontecer. Se isso tá clareando um pouco a sua forma de pensar, já deixa o like, já se inscreve no canal. Eu já fui uma dessas pessoas que tinha a agenda muito cheia, eu tava sempre muito ocupada o tempo inteiro. Mas isso ali era uma mentira que eu contava pra mim mesma. E tudo mudou quando eu comecei a colocar as prioridades no lugar certo. O que é prioridade, o que é inegociável pra mim, o que eu preciso fazer no meu dia para que o restante aconteça. E é muito diferente quando você vive um dia que você acorda já respondendo todas as urgências, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail e preocupado com o que tá acontecendo. Você fica louco. Muito diferente de quando você acorda sabendo que mesmo que o dia seja cheio, você precisa ter o seu momento com você mesmo, sabe? Você precisa ter o seu momento com Deus antes do dia começar. Isso faz toda a diferença, isso ajuda a cabeça a clarear, sabe? O que você precisa fazer. Você faz as coisas muito mais rápido, com muito mais clareza, com muito mais produtividade real. Você precisa entender que nem tudo cabe. Não dá pra encaixar tudo e todo mundo. Não dá pra você resolver os problemas do mundo o tempo inteiro. Tem coisa que não vai caber. Seu tempo, a sua força, a sua atenção, elas são infinitas, sabe? Tem um limite. E se tudo vira importante, no final das contas, nada é importante de verdade. Passo 1 para você conseguir organizar a sua vida. Liste as coisas que são prioridade.
Não faça só a lista do que você tem que fazer no dia. Isso é importante também pra você entender o que você precisa. Mas lista primeiro o que é prioridade pra você. Se pra você prioridade é a sua saúde, se você precisa cuidar da sua saúde, anota isso, é prioridade. Seja sincero com você e se pergunta o que realmente é prioridade pra mim. Nesse momento, nesse agora, o que faz sentido pra mim, que é prioridade, que eu preciso colocar como prioridade. E às vezes a nossa prioridade muda. Tem época que a gente precisa colocar a nossa saúde como prioridade, ou a nossa vida financeira como prioridade. Existe tempo para tudo debaixo do céu. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher, e existe prioridade para tudo, tempo para prioridades diferentes. O segundo passo é escolha 3 prioridades para o seu dia. Aquelas 3 coisas que você vai fazer, independente do que aconteça. As outras coisas você pode fazer sim, mas se não der tempo de fazer as outras coisas, tá tudo bem, sabe? Você encaixa elas num outro momento, num outro dia, mas existem as 3 coisas do seu dia que vão ser prioridade pra você, que vão ser inegociáveis. O terceiro passo é tenha rotina. Eu sempre fui muito contra a rotina, porque eu pensava que rotina me prendia, sabe? Eu gosto de viver coisas imprevisíveis, coisas que não estavam no roteiro, mas a rotina não me impede de viver isso. Na verdade, a rotina me ajuda a não enlouquecer. O quarto passo, e muito importante, é que você aprenda a dizer não. Você aprenda a estabelecer esses limites, sabe? De entender até onde você pode ir, até onde você consegue ir, de uma forma realista. Se você não segue esses passos, você começa a ficar ansioso, você sente culpa, sente aquela sensação de fracasso, sente aquela sensação de que você não tá saindo do lugar, mesmo com a agenda cheia, e você não consegue parar, não consegue respirar, não consegue ter clareza de onde você tá indo. Tudo é urgente o tempo inteiro, você acaba virando escravo das coisas que você tem pra fazer. E quando você consegue organizar isso, você consegue colocar as suas prioridades, você consegue dar um rumo pra sua vida e você consegue ter controle sobre isso, sabe? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele te fez pensar, se ele te fez ter alguma ideia, alguma visão nova, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e a gente se vê no próximo bate-papo. Um beijo!